convidei o vice-presidente da OAB, aqui da Paraíba, ele está inclusive em Cajazeiras, está com seus filhos, está com sua esposa, com sua família aqui em Cajazeiras, está em casa, mas ele tirou um tempinho para vir à TV Diário do Sertão, para bater um papo com a gente, estava vindo do escritório, João de Deus Filho, e eu queria que ele pudesse falar com a gente aqui e dizer como é que ele está vendo esse momento que o país está vivendo, que nosso estado está vivendo, que a cidade está vivendo, que as pessoas estão vivendo nesse momento, que é um momento, diga-se passar, um momento que ninguém esperava que fosse assim, ficar em casa, ninguém sabe quanto tempo vai ficar em casa, e o que a gente pode olhar para frente, o que é que vai ter no futuro, quanto tempo a gente vai ter que ficar nessa situação, e aí principalmente, Joãozinho, o comércio parou todo, as cidades parando tudo, e eu conversava com alguns empresários preocupados como é que vão pagar as contas. Aquele abraço, Joãozinho, boa tarde. Os cumprimentos a você, Peterson, os cumprimentos a quem nos assiste aqui da TV Diário do Sertão. Eu quero dizer que eu estou em casa, mas eu não poderia deixar de atender o seu convite, de estar aqui para a gente tratar um pouco dessa situação que o Brasil enfrenta. Primeiro que é muito importante essa ideia cidadã, essa conduta cidadã dos brasileiros e brasileiras de ficar em casa. Todas as autoridades médicas, sanitárias, infectologistas no país têm determinado de que a maior prevenção é o recolhimento, é o isolamento social. Então, isso é mundo afora, nós não podemos descumprir isso aqui. E acho que esse na verdade, a grande sacada desse momento para a gente tentar superar, para a gente tentar estancar essa proliferação da pandemia do novo coronavírus. Então, eu também estou tentando cumprir essa determinação das autoridades, e acho que todo mundo tem que cumprir, e isso só me traz uma reflexão social, ou na verdade uma reflexão, Peterson. Ontem eu postei no meu Instagram o seguinte: acho muito bonita essa conduta cidadã, essa ideia cidadã de ficar em casa, mas eu fiz uma pergunta e deixo aí, não precisa nem ser respondido. Eu quero na verdade que as pessoas reflitam. E quem não tem casa? Quantos brasileiros e brasileiras não podem ficar em casa porque não tem casa? São moradores de rua, são pessoas que sofrem, são pessoas que padecem de ações políticas, sociais nesse sentido. E eu acho que também vale, nesse momento que todos sofrem. A Itália talvez sofra muito mais que todos nós. A Espanha é o segundo país no mundo que também está mais sofrendo com a quantidade de doentes. E a gente também tem que ter essa consciência solidária, essa intenção humanitária de fazer essa reflexão com as pessoas, de que aquelas pessoas que não têm casa, para onde vão nessa situação? Aquelas pessoas que convivem nas comunidades, que, enfim, são amontoadas, com casas muito juntas. Como é que se consegue fazer no isolamento social, se são todas casas e imóveis conjugados, às vezes barracos, às vezes, enfim, situações que não permitem? Mas eu acho que, antes de mais nada, nós temos que cumprir o nosso papel enquanto cidadão, de recolhimento, de isolamento, e também orar, pedir a Deus muita força, que Deus possa, na verdade, proteger a nação, proteger o mundo desta pandemia, deste mal que assola e que maltrata todos nós. E eu tenho um outro aspecto, Peterson, diante não só desse aspecto humanitário, solidário, de sofrimento, mas que essa pandemia ela traz diversos aspectos jurídicos, né, que precisam ser comentados, aspectos econômicos, aspectos de uma segunda visão que nós temos que ter. Eu vi uma postagem muito própria de um ditado popular de que sobrarão falidos muito mais do que falecidos. É verdade. Primeiro nós temos que cuidar da nossa saúde, primeiro nós temos que cuidar da nossa integridade física, ficar em casa, fazer o isolamento, usar a máscara, lavar as mãos, usar o álcool em gel, enfim, todas as orientações que a imprensa, o Diário do Sertão e tantos outros veículos têm propagado Brasil afora constantemente, insistentemente. Mas não podemos perder a outra visão de como ficarão os nossos pequenos empresários, as nossas empresas, os nossos trabalhadores, o comércio informal, aquelas pessoas que não têm nenhum vínculo e que vivem na informalidade. A própria advocacia, né, a grande maioria dos advogados do Brasil, mais de 1.200.000 advogados no Brasil, e a grande maioria desses números são advogados autônomos, ou seja, vivem do que produzem, e nós temos também que ter esse olhar. Eu acho que esta pandemia trará diversas consequências. Infelizmente,
a grande maioria maléficas. Já vi aí diversos economistas falando, pessoas que, enfim, que têm um estudo nesse sentido, e acho que se está formando um grande buraco. Sabe-se lá quem vai conseguir, posteriormente à pandemia, que ela vai passar certamente, sair de tudo isso. Assim, do ponto de vista jurídico, as pessoas que não têm condição agora de pagar, porque vai chegar o momento de pagar a energia, a água, o cartão de crédito, enfim, vai ter várias situações que o empresário também não vai poder pagar os impostos, o empresário, no caso, os funcionários. E juridicamente, o que fazer quando isso tudo passar? Porque vai chegar um momento de que tudo isso vai passar e as empresas, como você mesmo disse, vão estar numa situação, as pessoas físicas também vão estar numa situação sem poder pagar os seus as coisas que estão devendo, né? Muita gente não está tendo condição nem de fazer uma feira, porque não recebeu o dinheiro da empresa. E a empresa, sem vender, ela está fechada, como é que ela vai pagar o funcionário? E aí? Verdade, Peterson. Acho que nós vamos conviver com muitas situações jurídicas que vão demandar a interpretação, que vão bater nas portas do Poder Judiciário. Quanto a essa questão das prestações, e aí a gente vai cumprir aquela história de viver o dia a dia. Todos os dias nós teremos novidades. O Conselho Monetário Nacional já determinou aos bancos, às financiadoras, que adotem políticas, estratégias de fazer pelo menos um adiamento. Não é um perdão. Ninguém vai deixar de cumprir as obrigações assumidas. Mas, por exemplo, a prestação do financiamento da casa, a prestação do financiamento do veículo. O Conselho Monetário Nacional fez uma determinação mandando que se faça uma prorrogação. Então, se você aprazou o pagamento do financiamento em 60 parcelas, serão 62. Esses 2 primeiros meses, agora abril e maio, ficará sem pagar. O que é necessário? Entrar em contato com quem você financiou, com quem você conseguiu o crédito. Se foi no banco, se foi na financiadora, tenta um contato eletrônico e já está determinado. Eu não tenho aqui o número da determinação, mas o Conselho Monetário Nacional, inclusive a notícia de todo o país, está dando esse alento para as obrigações. Também ontem, publicado em edição extra, que hoje foi notícia em todo o Brasil, uma medida provisória 927 do governo federal, que trata especificamente sobre a questão trabalhista, para tentar também dar um suporte aos patrões e aos trabalhadores. Sinceramente, eu esperava uma medida provisória mais enérgica, com mais benefícios. Acho que tem algumas coisas atropeladas e, infelizmente, a gente tem que prever. Esse é o papel, eu tenho que ser justo, eu também não posso ser aqui mentiroso, eu também não posso ser aqui esconder e omitir. É um período de recessão, que, por exemplo, a medida trata da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses para que o trabalhador fique em casa fazendo um curso à distância. E o feijão com arroz? E a energia que vai vencer? E a água que vai vencer? E as outras coisas, enfim. Então, eu acho um pouco atropelada, né? O trabalhador, ele pode conceder férias, pode. O patrão pode conceder férias. E pode adiar até 20 de dezembro o pagamento do terço das férias. E se durante o ano, que nós entendemos esse ano 2020 como está perdido, como é que se vai conseguir pagar ao final? Tem uma outra coisa, isso é uma situação inclusive prática do meu escritório. Ontem eu passei o dia trabalhando essa matéria. Por exemplo, o governo aqui do Ceará fez 2 decretos estaduais, tratando de uma série de medidas, especificamente para postos de combustíveis. Ele determinou inicialmente que os postos só poderiam funcionar de sábado a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Depois ele refez o decreto e alterou, dizendo que pode funcionar de sábado a sábado, mas também funcionar aos domingos, sendo ponto facultativo de 7 da manhã às 7 da noite. Todavia, tem um decreto federal da União, dizendo que posto de combustível no Brasil é serviço essencial e ele pode funcionar todos os dias, sem limite de horários. Então, eu estou com uma situação aqui no Ceará de que a Polícia Militar está fiscalizando e determinando, por cumprimento do decreto estadual, o fechamento dos postos de combustível a partir das 7 da noite, mas um decreto federal diz que os postos podem ficar funcionando 24 horas. E os postos, eles abastecem
cargas, né, veículos com cargas, cargas que têm produtos de primeira necessidade, alimentos, bebidas, medicamentos, equipamentos hospitalares, serviços funerários que não podem parar, né? É preciso fazer um traslado de um corpo, é preciso fazer uma condução de alguém numa ambulância. Então, ainda muita coisa confusa. É tanto que já surge até uma briga feia, mas é verdade, entre o governador Dória e o presidente da República, inclusive com acusações, com troca de acusações. Eu estava vendo logo cedo o Twitter, no antagonista, uma coisa meio que feia, porque está se batendo cabeça. E é preciso ver de que existem matérias que são de uma atribuição concorrente, tanto o município, o Estado, como a União, pode legislar sobre aquela matéria, mas existem algumas matérias que têm uma competência própria, e a União tem a superioridade quanto a isso. Então, dia a dia, é situação a situação que a gente vai ter que analisar. Agora, não há dúvida de que nós viveremos, muito breve, um tempo de recessão, um tempo de muita inadimplência, um tempo de muitos nomes negativados, um tempo de muitas ações de execuções, ações de cobranças, ações monitórias, e isso vai, infelizmente, desaguar até no poder público, porque o poder público sobrevive do que as empresas produzem e vendem e cobram de impostos e repassam para o poder público. Mas se as rodovias estão vazias, se o combustível não está sendo consumido, como isso vai gerar de imposto, de receita para o ente público? Então, detalhe, eu estava hoje discutindo num grupo de advogados, a gente passa a pensar uma série de coisas, Peterson. Os advogados, em regra, existem advogados que assessoram, advogados que fazem um tipo de trabalho, mas existe uma grande massa de advogados que vivem de conflitos sociais, da dinâmica da vida. Em que sentido? A batida de um carro, um acidente doméstico, uma situação de um acidente de trabalho. E se nada disso está acontecendo? Qual é o campo de trabalho futuro, né? Então, assim, não é que eu estou aqui desejando que as coisas aconteçam, mas não podemos esconder de que o advogado é chamado no conflito para resolver uma lide, e a lide advém de quê? Das nossas relações sociais, do que acontece na sociedade. Mas a sociedade está presa, está recolhida, está com restrição social, está isolada, e isso também vai gerar um déficit nesse campo de serviço. Então, são muitos aspectos, a gente pode até programar aí uma outra participação, e a gente pode fazer, inclusive cumprindo a determinação do poder público de casa, mas acho que tem muita coisa, dia após dia, Peterson, dá para a gente ir comentando e trazendo esses aspectos de que por uma determinação do poder público para essa restrição social, mas que isso vai trazer diversas limitações, diversas situações que precisam ser interpretadas. Agora, uma coisa eu quero deixar muito clara, inclusive dizer que também sou obediente. Entre o interesse privado da empresa X e entre o interesse público, pressupõe e vale o interesse público, a determinação pública. Então, mesmo que as empresas, os trabalhadores, as pessoas passem a sofrer com um período que se anuncia de recessão, é obrigado a cumprir as determinações das autoridades, dos prefeitos, dos governadores, do presidente da República, enfim, em busca de uma solução o mais rápido possível para essa pandemia que assola todo mundo. Está chovendo aqui perguntas, você foi olhar aqui nas redes sociais, o pessoal perguntando, e aí eu vou pegar só uma aqui para as pessoas, eu não tenho como atender, porque o Joãozinho vai ter que se ausentar, mas a gente vai marcar uma nova entrevista, ele de casa, vai ser mais, a gente vai botar um tempo maior, para que as pessoas que estão em casa também possam fazer perguntas. Um empresário aqui mandou a seguinte pergunta, ele disse que fechou as portas, os funcionários estão em casa, e aí, como é que faz? O pagamento, como é que vai ser a história do pagamento? Vai ser o pagamento cheio, já que o funcionário não está trabalhando? Joãozinho quer responder agora ou quer deixar para a próxima? Não, eu posso responder. Inclusive, eu estou aqui acessando aqui o celular, porque a medida provisória 927 de 2020, que foi publicada ontem à noite, ela é muito recente, tem diversos aspectos. E, assim, qual seria a solução? Primeiro, ele pode suspender o contrato de trabalho por 4 meses, sem ônus, desde que nesses 4 meses ele coloque esse trabalhador num curso à distância, logicamente, porque não tem contato pessoal,
promovido pela própria empresa ou contratado em algum serviço de capacitação. Então ele pode fazer isso quanto a essa questão. Fica pagando, seria? Não, aí ele pagaria, a suspensão do contrato de trabalho é sem ônus, sem pagamento do salário. Ele pode antecipar as férias. Pode antecipar as férias dos trabalhadores e programar o pagamento do terço de férias que ele teria direito para 20 de dezembro deste ano. Então pode fazer isso aqui. Pode antecipar o cumprimento de feriados. Então, durante esse período agora que se está cumprido, ele pode fazer antecipação do gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais, por escrito ou por meio eletrônico. Deve haver a notificação por escrito ou por meio eletrônico dos empregados, com antecedência de 48 horas, e ele pode antecipar o gozo desses feriados, para que lá na frente, nos feriados, o trabalhador possa trabalhar. Eu vejo isso aqui mais para aquelas empresas que funcionam no feriado, empresas de alimentação, empresas de comunicação, empresas de vigilância, que se pode antecipar, porque lá naquele feriado vai precisar do trabalho do empregado. Ele também pode interromper qualquer atividade pelo empregador, que a gente trata do chamado banco de horas, né? Existe um banco de horas para que não se pague hora extra, que se faz uma compensação, essa atividade ele pode interromper. Ele pode conceder férias coletivas, observada a notificação aos empregados com 48 horas de antecedência. Não são aplicáveis para isso os limites máximos de períodos anuais. Ele pode demitir? Pode demitir. Mas se não está funcionando nada, como é que mas pode demitir, desde que pague as verbas trabalhistas, né? Ele pode demitir, no pagando caso, a multa, pagando tudo. Pode, inclusive, quanto à questão do FGTS, ele pode anunciar que está demitindo e quando voltar aos bancos ele fazer o que... Pode fazer o termo de rescisão, inclusive pode imprimir isso aí, pode assinar, se ele tiver a possibilidade de transferir, ele poderá. Inclusive, uma medida também interessante, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS, referente aos meses de março, abril e maio de 2020, com vencimento para abril, maio e junho, respectivamente, e esse parcelamento pode ser feito em até 6 parcelas, desde que seja requerido. Então, são muitas questões, mas, repito, eu esperava uma medida provisória com mais benefícios. Infelizmente, Peterson e as pessoas que nos assistem, as nossas empresas, a maioria das nossas empresas tem caixa para um mês, tem caixa para 2 meses, no máximo 60 dias, e após isso não tem nenhuma condição de continuar a cumprir as obrigações fixas, aluguel, funcionários, FGTS que agora foi suspenso, os próprios tributos do INSS, enfim, dos encargos previdenciários e tantos outros encargos da vida natural cotidiana do ser humano. Nós temos que, na verdade, fazer uma interpretação das situações, dia após dia, situação por situação, e como eu te disse, com muita honra, sendo um colaborador aqui do Diário do Sertão, eu me ponho à disposição para a gente ir tratando de temas e, na medida do possível, respondendo as perguntas. Inclusive, podem abrir um canal, essas perguntas podem chegar aqui e, paulatinamente, a gente vai gravando aí vídeos para que possa ir respondendo diariamente e também dando a nossa colaboração de casa, mas sem perder a nossa noção de cidadão, de pessoa que, enfim, também quer que tudo isso seja superado e que tudo isso seja ultrapassado o quanto antes. Todos nós amamos o trabalho, devotamos o trabalho é um dos princípios básicos da nossa federação e sem trabalho, certamente, os seres humanos, as pessoas, as famílias passarão maus momentos e o que a gente puder, a partir de um importante instrumento de comunicação, de uma pauta propositiva, positiva essa que você coloca, a gente possa ajudar, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas e ajudando os cidadãos que sofrem nesse momento de crise e de pandemia. São 13h15, a gente já passou 15 minutos do horário. Vou pedir desculpa ao pessoal, tem muitas perguntas aqui, mas eu me comprometo que vou convidar Joãozinho para um outro dia, pode ser até amanhã, vou ver dentro da agenda dele aí. Ele está em casa, mas também tem os seus trabalhos também em casa, né? Inclusive está concluindo o doutorado, não é, Joãozinho? Estou trabalhando ainda, estudando, pesquisando. Vim até aqui também para que você me ajude na edição de um vídeo, porque à distância nós estamos também fazendo videoaulas para mandar para cumprir as atividades do doutorado que estou fazendo.
Josi, só para fechar aqui, falando de estudantes, eu vi alguma pergunta aqui de estudantes. São vários estudantes que estão nos assistindo, que fazem faculdades, particulares principalmente, e que têm videoaulas, e que estão recebendo de supetão dos professores, provas, estudos. Isso pode acontecer? Ou tudo vai ter o diálogo? Olha, eu entendo que pode. É verdade que o MEC, ele determina quais são os cursos presenciais. Por exemplo, o curso de Direito não tem curso à distância. Não pode ser EAD, né, à distância. Mas diante de uma excepcionalidade, eu não vejo problema. A gente também não pode ter um olhar muito rígido, muito fixo, né, muito direcionado, porque se vive uma situação excepcional. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, ele pode antecipar as férias de julho para agora. Ou pode, em comum acordo, fazer um trabalho de videoaulas, atividades à distância, para que, enfim, possa não gerar um prejuízo muito grande. E eu acho que, lógico, isso tem que ser acordado, isso tem que ser comunicado, isso tem que ser resolvido, mas não vejo problema. Eu mesmo tenho enfrentado, desde a semana passada, amanhã terei aula, quinta-feira terei aula do meu doutorado, sempre na parte da tarde, através de um aplicativo chamado Zoom. É uma sala de aula virtual e de todos nós, são 23 alunos com mais 2 professores, estaremos conectados do Brasil todo para assistir aula terça, amanhã e na próxima quinta-feira, porque nós cedemos diante de uma situação excepcional, diante de uma situação diferente, extraordinária, que é preciso também ter uma certa razoabilidade. Então, aos estudantes, eu sou um eterno estudante, embora aqui professor universitário e já formado, mas também continuo a estudar, acho que isso pode ser razoabilizado e pode ser adotado nessa situação excepcional. O meu filho está recebendo, dentro de uma plataforma de um calendário da escola que ele estuda em João Pessoa, todo um calendário de aulas à distância para evitar os prejuízos. E acho que não é nada demais, até porque também tem outro aspecto, né? Um aspecto psicológico. Você ocupa a mente, ocupa a cabeça. Eu não entendo que a gente pode viver, e não é correto viver, o corona férias. Tem que se viver o coronavírus, cumprindo as atividades que são próprias de quem trabalha, de quem estuda, dentro de casa e utilizando dessas ferramentas todas virtuais. Ai de nós se esse isolamento acontecesse outrora, em tempos outros, que não tivesse a internet, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e tantas outras ferramentas que a gente pode se comunicar e pode interagir.